Alô, galerinha do 9º ano da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Peguem seus cadernos, lápis e provas e acompanhem comigo a partir de agora a correção da segunda prova bimestral de matemática, depois da vinheta. Salve espartanos e espartanas, professor Nelson Coutinho na área, e eu vou corrigir com vocês a partir de agora a prova bimestral de matemática para o 9º ano, a segunda ADR da rede municipal. Olha, dividi a correção em 4 partes para que os vídeos não ficassem muito extensos. Por isso é muito importante que você já faça aí a sua inscrição. São 2 missões que você tem que cumprir, hein? Se inscreva agora no canal Matemática Espartana, canal novo destinado a conteúdos de matemática, e no canal Esparta Educa, que é um canal mais amplo que fala sobre processos seletivos, como FATEC, CETU, Cefet, Instituto Federal, enfim. Conto com a inscrição de vocês. A correção da prova é muito importante para ratificar o que você entendeu, ratificar o seu conhecimento compreendido e para, ao corrigir os erros, ao entender onde você errou, também reforçar o aprendizado. Beleza? Olha, se liga só. E se você vai fazer prova, vai prestar prova para o ensino médio no final do ano, Cefet, FATEC, CETUR, Instituto Federal, se você deseja a sua vaga numa instituição de ensino pública de qualidade, eu tenho um recado importantíssimo para você no final do vídeo, hein? Fica comigo aí até o final. Vamos que vamos pro conteúdo do vídeo. Primeira questão de matemática da nossa ADR. Observe a equação apresentada no quadro abaixo. 2x² menos 128 igual a 0. Qual o conjunto solução S dessa equação? Bom, pega a visão. Uma equação do segundo grau, para ser completa, ela tem que ser um trinômio do segundo grau, ou seja, precisa ter 3 termos. E logo de cara a gente vê a presença de 2 termos apenas. Essa equação é uma equação incompleta, onde a gente tem a ausência do b igual a 0. E aí, minha gente, bizu espartano, toda vez que o b for igual a 0, que o b for nulo, nós teremos 2 raízes simétricas ou opostas. Uma positiva e outra negativa de mesmos módulos. E para resolver essa equação é moleza. Eu deixo tudo que tem x de um lado, primeiro membro, 2x², e o que não tem x eu passo para o outro lado. 128 negativo vai para lá, fica positivo, fica 2x² igual a 128. Mas eu não quero 2x², eu quero x². Vou dividir por 2 os 2 membros, então eu vou obter x² igual a 64. A gente precisa obter o valor de x. Para isso, nós vamos calcular a raiz quadrada de 64. X, então, será menos a raiz quadrada de 64, aquele valor negativo que eu te falei, ou mais a raiz quadrada de 64, o valor positivo. Resposta, menos 8 ou mais 8. Viu só? São 2 raízes simétricas ou opostas. Então, resposta, S igual a menos 8 mais 8. Questão número 2. Observe o triângulo STU, apresentado na figura abaixo, com algumas medidas indicadas em metros. Qual a medida em metros do segmento SU? Bom, observe que nós temos aqui um triângulo retângulo. Isso mesmo, meus alunos já sabem. Triângulo retângulo é assunto certo nas provas dos vestibulinhos, nos processos seletivos para o ensino médio. E pega o bizu. Na maioria das vezes, os triângulos que caem são os triângulos pitagóricos. Bom, então vamos lá. Logo de cara, se eu tenho um triângulo retângulo, é porque eu tenho um ângulo reto. Nós precisamos identificar o ângulo reto, que é indicado por esse quadradinho aqui, ó, com um furo no meio. A partir do momento que você identifica o ângulo reto, fica óbvio e claro pra gente a hipotenusa do triângulo retângulo. Por isso que é importante achar o ângulo reto. A hipotenusa é sempre oposta a ele. Consequentemente, como o ângulo reto é o maior dos 3 ângulos, ela será o maior lado do triângulo retângulo. Então nós temos a hipotenusa desconhecida, que é exatamente o segmento SU, que a gente quer calcular. Eu tenho um cateto que é 16 e tenho outro cateto que vale 12. Bom, como eu disse, na maioria das vezes, meus alunos estão carecas de saber disso, cansados de saber disso, nós vamos ter triângulos pitagóricos nas provas de vestibulinhos, nos processos seletivos. Então, você fica atento, fica atenta e verifique se esse triângulo é um triângulo pitagórico, especialmente o triângulo 3, 4, 5. Esse é o triângulo mais comum de cair. Nós temos também o triângulo
13, 12, 5. Cateto 5, cateto 12, hipotenusa 13. E nós temos ainda outro triângulo pitagórico muito comum também, que é o triângulo 7, 24, 25. Tá, Coutinho, mas o que esses triângulos têm de especial? Eles têm como medidas dos seus lados números inteiros. E, por incrível que pareça, isso é raro de acontecer. Nós temos a tendência em querer encontrar sempre um valor inteiro nas respostas, correto? Só que em se tratando da geometria, esse fenômeno é raro. Por isso que os triângulos pitagóricos, eles são importantíssimos e eles caem muito em prova, porque as medidas dos seus lados são números inteiros. Esses pitagóricos e todos os seus semelhantes, né? Aqueles que são proporcionais a eles. E aí, o bizu é a gente dar uma olhada nos catetos aqui que são dados pra gente. Um cateto 16 e o cateto 12. Veja bem, 12 é igual a 3 vezes 4. Opa, encontrei o 3 e o 4. São dois catetos do triângulo pitagórico. Guarda essa informação. Vamos para o outro cateto. 16 é o produto de 4 por 4. Eu tenho um cateto 3, multiplicado por 4. Eu tenho outro cateto 4, multiplicado também por 4. Adivinha? A minha hipotenusa precisa ser o valor 5. 5 também multiplicado por 4, porque nós temos aqui um triângulo proporcional semelhante ao triângulo 3, 4, 5. 5 vezes 4, 20. Esse é o valor da nossa hipotenusa. Mas se tudo der errado, se você não sabia do triângulo pitagórico, não conhecia os triângulos pitagóricos, você vai dar uma de apelona, de apelão mesmo, igual videogame, e vai meter o teorema de Pitágoras. Minha gente, o teorema de Pitágoras resolve sempre essa problemática no triângulo retângulo, ok? O que diz o teorema de Pitágoras? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aqui a nossa hipotenusa está incógnita, é o valor desconhecido. Então nós temos x ao quadrado, que é a hipotenusa, será igual a 12 ao quadrado, primeiro cateto, mais 16 ao quadrado, segundo cateto. X ao quadrado é igual a 400, a soma de 144 com 256, x é igual a raiz quadrada de 400, x igual a 20, como a gente já havia encontrado. Próxima questão. Observe as equações apresentadas no quadro abaixo. Aí nós temos, na primeira coluna, 1, 6x menos 1 igual a 0. 2, 2 elevado a x, olha só, hein? Ouve bem, 2 elevado a x menos 8 igual a 0. Terceira, raiz quadrada de x menos 5 igual a 0. E quarta, 9x ao quadrado menos 4 igual a 0. Dentre essas equações, qual é a do segundo grau? Primeira coisa, só tem uma resposta. Qual é? A gente tem que ter sempre atenção ao comando da questão. O comando da questão é aquela frase que fica geralmente no final, onde a gente percebe, a gente identifica o que a questão está pedindo. Então, a questão está pedindo uma única resposta correta. Dentre as 4, apenas uma é do segundo grau. Isso significa, obviamente, que as outras 3 não são. E para a gente identificar o tipo de equação que a gente tem, eu vou dar o bizu para vocês. Gente, uma equação é uma expressão, uma igualdade matemática, onde a gente tem a presença de pelo menos uma incógnita, um valor desconhecido, que geralmente é o x. E a equação, o tipo de equação que a gente vai ter, vai depender da função que o x exerce nessa expressão. Como assim, Coutinho? Vamos lá. Perceba que na coluna número 1, a gente tem 6x menos 1 igual a 0. Quando o meu expoente ele não vem explícito, não vem grifado, desenhado, escrito, é porque o expoente vale 1. Veja que eu tenho 6x elevado à primeira potência. E eu não tenho outro expoente para o x. Essa equação é uma equação do primeiro grau, porque x está elevado ao expoente do primeiro grau. Segunda equação. Na segunda equação, o meu x já exerce a função de expoente. Eu tenho 2 elevado a x. O x aqui, o valor desconhecido, é o expoente do 2. Nesse caso, nós temos uma equação exponencial. Tá vendo como a posição do x, ela te dá a dica de que tipo de equação que a gente tem? Terceira, vai ficar mais claro agora, ó. O x é o radicando de uma raiz quadrada. Ele está dentro de uma raiz quadrada. Nós temos na número 3 uma equação irracional. Logo, a número 4 é a nossa resposta. Brasil? Mas vamos conferir? Eu tenho 9x ao quadrado menos 4 igual a 0. Opa, tá aí. X está elevado ao expoente 2, ao segundo grau. Por isso, na número 4, a gente tem uma equação do segundo grau e incompleta, onde B é igual a 0, B é nulo. Resposta correta, letra D. Próxima questão. Pedro irá substituir os pisos do chão de um dos cômodos da sua casa. Observe na figura abaixo um retângulo que representa o chão desse cômodo com algumas medidas indicadas. Uma equação que permite calcular a medida x em metro do lado do retângulo que representa o chão desse cômodo é... Olha,
Essa questão também é outra que costuma cair bastante nas provas para o ensino médio, especificamente na FAETEC, no CETU, cai bastante. Então vamos lá, vamos lembrar? Como que eu calculo a área de um retângulo? Como a gente calcula a área dessa figura geométrica que é o quadrilátero retângulo? Nós vamos multiplicar a base pela altura. Então, a área de um retângulo é dada pelo produto, pela multiplicação. Produto é a mesma coisa que multiplicação da base pela altura do retângulo, ok? Nesse caso, nesse problema, a nossa base vale 3x e a altura vale x. Então, a área do retângulo será o produto de 3x por x. 3x vezes x. X vezes x, x ao quadrado. Ou seja, a minha área vale, então, 3x ao quadrado. Mas ele está dizendo pra gente que a área vale 45 em metros quadrados. Logo, equacionando o problema, nós vamos ter 3x ao quadrado igual a 45. Essa é a equação que resolve o problema em questão. Ok? Resposta correta, letra B, de Brasil. Observe, apresentada no quadro abaixo, uma expressão algébrica. E aí a gente tem 2px mais 8x. Você sabe por que é uma expressão algébrica e não numérica? Porque a gente tem aqui letrinhas. Toda vez que numa expressão a gente perceber a presença das variáveis ou das incógnitas, no caso aqui variáveis, nós teremos uma expressão algébrica. Então 2px mais 8x é a nossa expressão algébrica. Uma forma fatorada dessa expressão está apresentada em. E aí você já pega o bizu. Falou em fatoração, você vai multiplicar alguém por alguém. Fatorar é transformar essa expressão em uma multiplicação, em um produto. Pegou o bizu? Aí pode aparecer um produto notável, pode ser por agrupamento ou pode ser por evidenciação, que é a nossa situação aqui. Perceba o seguinte, eu tenho 2p, 2 vezes p, vezes x, mas eu posso transformar esse 8 em um 2. 8 é 2 vezes 4 vezes x. Pegou o bizu? O que a gente percebe? Em ambos os termos, no primeiro e no segundo, eu tenho o 2 multiplicando e eu tenho o x multiplicando. É esse cara que eu vou colocar em evidência. O 2x. Eu vou tirar dos termos o 2x. Dividir os termos por 2x. É a mesma coisa. Então, ó, creu, tirei o 2x do primeiro termo, ficou apenas p dentro do parênteses. Tirei o 2x do segundo termo, ficou apenas 4 ou mais 4 dentro dos parênteses. Expressão final, 2x vezes, abre parênteses, p mais 4. Isso é colocar em evidência, é você observar os termos e verificar os números e as letrinhas que são comuns a eles. Próxima questão. Observe a expressão algébrica apresentada no quadro abaixo. X ao quadrado mais 16x mais 64. Uma fatoração dessa expressão algébrica está apresentada em, de novo, a palavra fatoração. Perceberam? De novo, a palavra fatoração. Então a gente já sabe, vai ter que aparecer aqui uma multiplicação, um produto de expressões ou um produto notável. Olha o nome, produto, multiplicação, notável, que é muito conhecida, que a gente pode, né, tatuar no cérebro. E aí, como a gente tem 3 termos, 3 termos, é um trinômio, eu estou desconfiado de que isso aqui é um quadrado de uma soma ou quadrado de uma diferença. Quando a gente tem 3 termos em uma fatoração, eu não estou falando sempre, mas muito provavelmente nós poderemos ter o quadrado de uma soma ou o quadrado de uma diferença. E aí, qual é o bizu? Eu vou verificar se o primeiro termo tem raiz quadrada exata. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Brasil. Eu vou verificar agora se o último termo, o terceiro, também tem raiz quadrada exata. Raiz quadrada de 64, 8. Show de bola. Então, essa expressão está com cara do quadrado da seguinte soma. X mais 8. X mais 8 elevado ao quadrado. Agora você vai, prova real. Vamos conferir? Como é que eu confiro para matar a questão e marcar a resposta com convicção? Eu vou dar uma olhada agora no termo do meio, ok? Esse termo do meio, ele tem que ser igual a 2 vezes o produto do primeiro termo x pelo segundo termo 8. 2 vezes x vezes 8 dá 16x. Tá batendo. Então, Brasil. Quadrado da soma x mais 8. Essa é a nossa resposta. Letra B de Brasil. Próxima questão. Observe na figura abaixo a representação de um quadrado com a medida dos seus lados indicadas por 2x, hein? Cuidado. A medida da área desse quadrado é 400 centímetros quadrados. Uma equação que permite calcular a medida em centímetro de x está apresentada em... Olha, questão muitíssimo semelhante a uma anterior que a gente viu com retângulo. Aliás, você sabia que todo quadrado é um retângulo? Todo quadrado é um retângulo, porque ele tem os 4 ângulos retos e as suas diagonais se cortam ao meio. Essas são as características de todo retângulo. Logo, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado, tá?
Só um bizu para você pegar aí a visão. Como todo quadrado é um retângulo, para a gente calcular a área de um quadrado, eu vou multiplicar a base pela altura, assim como a gente fez no retângulo. Acontece que, no caso do quadrado, as suas medidas são iguais. Então, a área de um quadrado pode ser calculada pelo produto do lado pelo próprio lado. Ou seja, aí vem o nome lado ao quadrado. Aliás, é por isso que quando a gente eleva um número ao quadrado, ele recebe esse nome no expoente 2. Porque a gente está multiplicando ele por ele mesmo, e ele vai sempre equivaler à área de um quadrado. Você sabia disso? 2x vezes 2x, 2 vezes 2, 4, x vezes x, x ao quadrado. Mas ele está dizendo pra gente que essa área é igual a 400. Equacionando 4x ao quadrado, que é a expressão que calcula a área, nesse caso, é igual a 400. Resposta, letra A. E chegou a hora do bizu máximo para você que vai fazer prova para os processos seletivos para o ensino médio. Nós estamos com um projeto top, chamado Projeto Esparta à Prova, inteiramente gratuito para alunos da rede municipal, da rede pública de ensino, ok? Eu conto com a sua presença lá para a gente, engrossar o nosso exército de espartanos e para que você tenha acesso a conteúdos gratuitos de qualidade para a sua preparação em matemática. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. O link está na descrição do vídeo, acessa lá, faça contato e faça parte do nosso grupo VIP, beleza? Bom, se esse conteúdo foi útil para você, peço que considere deixar o seu like e principalmente fazer a sua inscrição para conferir a correção das demais questões. Um grande abraço e até breve. This is Sparta.